Você pode sentar-se, querido. Nós estamos estudando a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, nos versículos que vão até de 11 até capítulo 6, verso 2. E a gente começou a estudar esse texto a semana passada e vimos que, ao ler esse texto, dá para a gente quase escutar os ecos da história da conversão de Paulo, agora transformados em conceitos teológicos. Então, Paulo estava dialogando com a gente, contando a sua história numa versão teológica e dizendo o que significou aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. E aí, a primeira coisa que a gente aprendeu, aqui nos versículos 11 e 14, que nós estudamos semana passada pela manhã, foi que Deus deu, nesse tudo novo que começou na vida de Paulo, Ele deu uma nova motivação. E essa nova motivação veio de dois sentimentos que Paulo, vieram de dois sentimentos que Paulo trazia no seu coração, depois daquele encontro com Jesus. Primeiro, o temor do Senhor Jesus. Eu disse que ele temia Deus, mas ele não entendia que Jesus era Deus, mas naquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, o temor do Senhor Jesus, o respeito, a reverência, o entendimento de quem ele é, moveu o seu coração. E aí então ele estava motivado a servir Jesus, porque ele reconheceu o Filho de Deus, o Cristo prometido. A segunda motivação que a gente aprendeu a semana passada pela manhã foi o amor de Deus em Cristo. E ele diz, olha, o amor de Deus em Cristo me constrangeu. E aí ele diz, quem eu sou, né? Esse perseguidor da igreja. E Jesus vai aparecer para mim no caminho de Damasco. Ele podia ter aparecido para qualquer um, mas ele apareceu para mim. Depois ele mandou o profeta na minha casa. Depois ele me curou. Depois ele me constituiu como apóstolo, como procurador dele nessa terra. Porque a palavra apóstolo era usada também para o termo que nós usamos aqui como procurador. E aí ele está dizendo, olha, que coisa tremenda que o Senhor fez, e é isso que me constrange, é a minha motivação. Depois à noite nós estudamos que Deus deu a Paulo, nesse encontro com Jesus, uma nova percepção, e eu disse aqui, um novo olhar. E ele disse assim, olha, eu aprendi a enxergar Jesus com outros olhos. Jesus para mim era um herege, mas eu descobri que ele é o Messias. Depois eu descobri que eu posso olhar para as pessoas com outro olhar, porque agora eu não olho mais para as pessoas apenas como eu as vejo, mas eu olho para as pessoas olhando a potencialidade da cruz de Jesus na vida dessas pessoas. Não importa quem são hoje, o que é importante é o que Jesus pode fazer na vida de cada um. E por fim, ele disse assim, olha, eu posso ver a vida e as pessoas através dessas transformações, e eu vou descobrir que há poder para restaurar no coração de cada um através de Jesus. Nova vida é mais que possibilidade, é uma verdade constatável. Eu sou testemunha disso porque Jesus me transformou. É isso que Paulo está falando. Mas nessa manhã eu queria me ater inicialmente nos versículos 18 e 19, onde a palavra de Deus diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Próximo aspecto dessa novidade de vida que Paulo está revelando para a gente, é que Deus nos deu uma nova posição em Cristo. A Bíblia vai dizer que a nossa condição antes de encontrarmos Jesus
era de condenados e separados de Deus. A Bíblia vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É interessante isso, a gente não tem essa dimensão. Por causa dos nossos pecados, a gente não consegue chegar perto de Deus. Tem um muro, tem uma barreira que nos separa. Por causa dos nossos pecados, nós que, na intenção do Pai, quer que sejamos filhos amados dele na sua casa, não podemos entrar à presença de Deus, porque os nossos pecados impedem essa comunhão. Até as nossas orações são impedidas. É interessante isso. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele entrou na minha vida, Ele me deu uma nova condição. Se antes eu tinha uma barreira, um muro que me separava, e se antes eu estava separado de Deus, agora em Cristo Ele me reconciliou. Mais abaixo nesse texto ele vai dizer assim, nós que éramos por natureza inimigos de Deus. A gente diz, eu nunca fui inimigo de Deus. Mas os nossos atos, as nossas palavras, os nossos gestos, a nossa maneira de ser, denunciavam a nossa maneira de viver, denunciava que nós éramos inimigos de Deus, porque estávamos afastados de Deus e estávamos praticando tudo que era contra o propósito de Deus. E sem perceber, nós seguimos o curso desse mundo, que lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que é dominado pelo príncipe das potestades do ar, o inimigo de Deus. E quando nós mentíamos, não é? Deus vai dizer, olha, vocês têm um pai. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E aí ele vai dizer assim, mas quando Jesus veio, Ele nos transformou de inimigos em amigos. Ele nos reconciliou com Ele. E nos deu uma nova posição. E é interessante isso, porque a gente não imagina o que significa essa reconciliação. A Bíblia vai dizer que por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, você hoje tem livre acesso à sala do trono de Deus. A sala do trono está aberta, você entra a hora que você quiser. A palavra de Deus vai dizer que por causa daquilo que Jesus fez por mim e por você, você pode se assentar em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Sabe qual é a visão, a ilustração que eu tenho em minha mente? Já falei para você que eu vou lendo a Bíblia, né? E eu vou imaginando aqui na minha cabeça para poder entender. Eu imagino assim, né? Deus Todo-Poderoso sentado no seu trono. Jesus está sentado ao seu lado, à direita do Pai, diz assim a Bíblia. E aí eu, o menorzinho, você, o menorzinho, nós, os menorzinhos de todos da terra, né? Nós chegamos a hora que quisermos na casa do Pai, na sala do trono. E aí a gente vai e pode sentar no colo do Deus Todo-Poderoso. É interessante esse negócio de ser vô. Quem é vô aqui? Levanta a mão, quero ver. É interessante esse negócio de ser vô, né? Porque não importa quem seja você, quando chega o teu neto, né? Ele é dono da casa. Não é verdade isso? Ele é dono do controle de televisão, ele é dono do quarto. Eu tenho uma cadeira no meu quarto, onde eu gosto de sentar na cadeira. E aí chega o meu neto lá e diz, vovô, deita na cama porque essa cadeira é minha, eu vou sentar aqui. Eu digo, mas essa cadeira é minha, rapaz. Ele dá a risada, senta na cadeira e não está nem aí, né?
quando eu olho para essa ilustração daquilo que Paulo está falando ali, essa verdade que Paulo está falando, eu vejo essa ilustração, eu vejo o menorzinho de todos, chegando na sala do trono, porque eu fui reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Eu entro na sala do trono, eu sento no colo do Pai, eu abro o meu coração para Ele, e eu sou recebido por esse amor que nos constrange. E Paulo está dizendo para a gente assim: olha, você tem uma nova posição em Cristo Jesus. Você agora é o filho amado que entra na casa do Pai. Você tem livre acesso. Os anjos do Senhor se acampam ao redor de você porque o Pai mandou. Todos os exércitos celestiais estão em movimento porque você é filho do Rei. É tão tremendo isso, é tão tremendo, porque quando Paulo vai ensinar, ou quando o autor de Hebreus vai ensinar, melhor dizendo, a respeito do ministério dos anjos, ele vai dizer algumas coisas que são interessantes e parecem grandes demais. Diz assim, que eles são ministros de Deus a nosso favor. Os anjos foram criados por Deus para os seus propósitos, mas Deus pegou todos os exércitos celestiais e disse: agora vocês vão ministrar a favor dos meus filhinhos. E eles estão aqui, pairando nesse lugar. Então onde você vai? Vai à frente. Por quê? Porque você foi reconciliado com Cristo Jesus. Essa é a minha posição. Essa é a sua posição em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, que coisa tremenda. E se não parasse aí, porque nós fomos reconciliados com Cristo Jesus, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E no dia do juízo de Deus, Ele vai ler se o nosso nome está lá. E quando Ele vê todos os nossos pecados, porque somos pecadores, Ele vai dizer: o sangue do meu filho já cobriu cada um desses pecados. E mais, porque nós temos essa posição em Cristo, Deus abriu as janelas dos céus, derramou o seu Espírito sobre nós, e Ele deu dons aos homens, diz a Bíblia. Ele derramou os dons do Espírito Santo, sinais da graça de Deus sobre a nossa vida, e eles estão se manifestando. E se você achasse pouco, a gente vai encontrar Jesus dizendo aos seus apóstolos: o Pai decidiu dar a vocês o seu reino. O reino de Deus, Ele decidiu dar para a gente. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Mas Paulo não para aí. E nesses versículos 18, 19, eu vou acrescentar o 20, ele vai dizer que tem uma coisa nova que vai ser acrescentada. Ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. A próxima novidade de vida que vem é que Deus nos deu uma missão. E é tremendo como Paulo entende isso. Ok, você está sentado nos lugares celestiais, você tem livre acesso à sala do trono, mas qual é o propósito da tua vida? Qual é a missão que Deus deu para você e para mim? Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta bem alto a mão. Já recebeu Jesus? Então eu estou falando com você.
Essa palavra é para você. Deus deu para você uma missão. E a missão que Ele deu, segundo a palavra que a gente acabou de ler, é que nós nos tornássemos embaixadores de Deus nessa terra. E como embaixadores, Ele nos deu uma mensagem. É interessante a ideia de embaixador. Qual é o sentido dessa palavra? O embaixador era um representante do rei, que ia até um outro reino e levava a mensagem do rei. Então é isso que ele está dizendo. Olha, eu constituí você meu embaixador. Eu dei para você uma mensagem que tem que ser entregue. E qual é a mensagem que precisa ser entregue? Deus quer reconciliar todos os seres humanos consigo mesmo, em Cristo Jesus. E essa é a mensagem que Ele colocou das nossas mãos para ser dividida com todas as pessoas da nossa terra, da terra. E Ele está nos passando essa missão. E Ele vai dizer mais adiante que isso é um ministério da reconciliação. E aí então vem uma lição tremenda. Não importa qual o dom do Espírito que você tenha. Porque alguns dizem assim, eu não tenho o dom de evangelismo. Deus não me deu o dom de evangelista. Mas Ele te deu a unção de embaixador. A unção é a investidura de poder para ser embaixador. Deus te deu a mensagem do embaixador. E Deus te deu o ministério da reconciliação. E aí Ele está dizendo para você, olha, não importa qual seja o dom do Espírito que você tenha, você foi chamado por Deus a cumprir a missão mediante a unção que você recebeu dEle. Por quê? Porque nós nos tornamos testemunhas vivas da justiça de Deus. É interessante porque quando a gente fala em ser embaixador de Deus, a gente fica pensando que você tem que ser um teólogo, você tem que saber todas as doutrinas da Bíblia, que se alguém te fizer uma pergunta e você não souber responder, então você está perdido, porque você não cumpriu bem a sua missão. Eu quero dizer que não. O que Ele quer é que você seja testemunha do que Ele já fez na tua vida. Você está entrando nos lugares celestiais através de Jesus, lá em oração? Compartilha isso com as pessoas. Você se sente no colo de Deus? Compartilha isso com as pessoas. Você entende que antes havia uma separação entre você e Deus e agora esse muro caiu? Compartilha isso com as pessoas. Você entende que os seus pecados foram perdoados porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você? Compartilha isso com as pessoas. Por quê? Porque você é a testemunha da justiça que Deus está derramando sobre todas as pessoas que invocam Jesus aqui nessa terra. É tremendo isso. É tremendo porque quando você conta a tua história, o seu testemunho, não importa se você imagina se ele é dramático ou não dramático, tanto faz. Você está revelando que Deus é poderoso para transformar pessoas, porque Ele mexeu na tua vida. E aí você se torna um apelo de Deus nessa terra. Eu acho tremendo isso quando Paulo diz assim, olha, a gente está levando um apelo de Deus. Um apelo, um chamado de Deus. E esse chamado de Deus é justamente esse. Reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Deus nos deu o privilégio de sermos cooperadores com Ele na sua obra, sem isenção. E o nosso papel, segundo a Bíblia, é insistir com as pessoas
para que não desperdicem a graça de Deus que lhes foi conferida. É interessante porque na parábola que Jesus contou sobre a grande festa, né? E fala sobre as bodas do Cordeiro, nessa parábola ele manda as pessoas e manda os emissários fazerem os convites e vão dizendo, alguns vão dizendo não e não e não, e aí ele manda o último convite e diz assim: forçai-os a entrar, insista com eles, vai pegando o povo da rua, vai chamando, vai trazendo, e é essa ideia, insista, trabalhe, porque Deus quer ver cada um dos seus filhos lavados no sangue do Cordeiro, perdoados e salvos. Por fim, a última coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã. 2 Coríntios 6, verso 2. E eu vou terminar com ela. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E Paulo termina com uma nova percepção do tempo, onde ele vai dizer assim: o tempo favorável de Deus é agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu confesso para vocês que ontem foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu tenho algumas coisas muito boas em ser pastor, mas tem algumas coisas muito pesadas em ser pastor. E ontem, quando a gente estava aqui com uma família muito querida da igreja, muito ativa aqui na igreja, uma célula, tem alguns da célula deles aqui, sofrendo junto com eles, né? Um casal jovem, duas filhinhas gêmeas, e uma das menininhas de 7 anos de idade, não tem nada de diferente de que qualquer outra criança, uma dorzinha de garganta, e depois começa a vomitar, e então eles correm para o pronto-socorro para ver o que vai fazer, como qualquer um de nós faria, pensando que vai tomar um remedinho, e chega no pronto-socorro, e 3 horas depois que chegaram no pronto-socorro, a menininha faleceu. A gente estava aqui num culto, recebeu uma mensagem: orem, né, pela Micaela, ela não está bem. Aí, orem de novo pela Micaela, porque agora ela foi para a UTI. E quando terminou o culto, aí a mensagem era: ela acabou de falecer. Bom, você imagina o coração dos pais, não dá nem para explicar como estava. Meu coração como pastor. E falar num culto desse, trazer uma palavra. Deus ministrou na minha vida, 5 horas da manhã de ontem, me deu uma palavra para transmitir. Mas uma coisa que ficou muito forte no meu coração é: o tempo de Deus é sempre o agora. E que a gente não pode perder nenhuma das oportunidades que Deus nos dá. A gente precisa ensinar a verdade do Evangelho desde a mais tenra idade para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque o tempo de Deus é sempre o agora. Mas a gente tem que buscar a graça de Deus agora. Porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Eu disse na mensagem de ontem que no plano eterno de Deus, antes da fundação do mundo,
por alguma razão que eu não sei, o Senhor decidiu que a missão de vida da Micaela tinha 7 anos. E no plano eterno de Deus, antes da fundação do mundo, Ele já definiu quantos dias de vida eu tenho. E eu disse lá, eu não quero nem saber. Falando sério, não quero mesmo. Senão eu vou ficar contando os dias ao contrário aqui. E é por isso que Deus não fala, mas já está definido. Porque eu não sou dono da minha vida, nem você é dono da sua vida. Por isso, o tempo de Deus, o tempo da reconciliação, o tempo da misericórdia, o tempo da graça, o tempo da missão é agora. O amanhã não nos pertence, a única coisa que nos pertence é o agora. Por isso o tempo aceitável de Deus é agora. O tempo da misericórdia de Deus é agora. E é por isso que com tanta veemência Paulo vai dizer assim, olha, não desprezem a graça que Deus está derramando agora. Se você tem cabelos brancos, você já aprendeu que as oportunidades passam uma vez na nossa vida. E se a gente perde as oportunidades, elas passaram e não voltam mais. Não é assim na vida? Deus está nos dando o tempo da oportunidade, que é agora. Mas esse tempo passa. Por isso é que ele insiste, Paulo tinha uma plena consciência disso, de que ele precisava insistir para que as pessoas pudessem ter um encontro com Deus e pudessem ser reconciliadas com Deus em Cristo Jesus e pudessem viver uma nova vida em Cristo Jesus agora. Por isso é que você precisa cumprir a missão de Deus na tua casa, na tua família, agora. Agora. Porque o tempo de Deus é sempre agora. Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, todos os cultos. Eu acho que toda palavra tem que ter uma resposta no nosso coração. E a primeira resposta é: se existe alguma coisa que separa você de Deus, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus é poderoso para tirar toda a separação. Se tem alguma coisa que impede você de experimentar os lugares celestiais em Cristo Jesus, de sentar na sala do trono, no colo do Pai, e você disse, olha, eu nunca vivi isso, eu quero dizer para você, agora Deus quer te dar esse presente. Não é amanhã não, é agora. No caminho de Damasco, Paulo teve uma única oportunidade, ele se encontrou com Jesus uma vez, só uma. Jesus apareceu para ele uma vez. E esse era o tempo dele. Era o tempo de Deus. Na minha família eu tenho um parente próximo, que quando eu era criança ainda, eu estava dormindo uma noite na casa da minha avó e esse meu tio teve uma experiência inusitada, que eu nunca tive, mas ele teve. Anjos do Senhor apareceram para ele e deram uma mensagem para ele. E eu me lembro, eu estava dormindo na casa da minha avó naquele dia, e ele acordou atônito no dia seguinte, pela manhã, falando do sonho, da visão que ele tinha tido, e contou, e escreveu num papel, chorou na presença de Deus. E o interessante é que nunca mais isso aconteceu na vida dele. E parece que aquilo passou pela vida dele. E nunca mais ele seguiu Jesus que apareceu para ele naquela visão. Às vezes a gente perde as grandes oportunidades de Deus na nossa vida.
Eu nunca vi nenhum anjo como esse meu tio viu. Mas no dia que Jesus bateu na porta do meu coração, eu só podia receber Jesus. Muitos anos depois, eu fui para a cidade onde meu tio mora e onde morava a minha avó. Eu recebi um telefonema do meu outro tio, bem cedinho de manhã, e o meu tio disse assim: olha, se você quiser vir para o enterro da sua avó, vem logo, né? São 900 quilômetros daqui até lá, vem logo, tenta chegar, você vai vir para eu saber, para preparar as coisas, eu estou aqui na funerária. Eu disse: eu estou indo. Aí eu juntei as coisas correndo, entrei no carro e saímos aí mais rápido que eu pude. Já estava na estrada, mais de 100 quilômetros. Quando ele me liga de volta, ele diz: pode voltar. Eu falei: como assim pode voltar? Tua avó está viva. Mas como assim minha avó está viva? Você falou que estava na funerária. Ele falou: eu estava. Eu estava na funerária com a declaração de morte do hospital. Mas a tua avó está viva. Eu falei: mas como a minha avó está viva? Ele falou: não sei. É um negócio estranho. Você vai voltar? Eu falei: eu não, agora eu vou. E cheguei lá e falei com meu tio. Meu tio é livre-docente da universidade, é dentista, na área de saúde, ele conhece bastante coisa. E eu perguntei para ele: tio, o que aconteceu? Ele falou assim: olha, nem o médico sabe. As máquinas todas davam o sinal de que o coração tinha parado. Ele ouviu, não tinha mais batimento cardíaco. Retiraram a sua avó, levaram para o morgue. E de repente ela acordou. E eu falei: e o cérebro dela? Está perfeita, está lúcida. Porque depois de 5 minutos sem respiração, o teu cérebro morre. Aí eu fui visitar minha avó. E cheguei com meu cunhado. E ela começou a dar risada, porque quando meu cunhado tinha ido visitar, ele ainda tinha um pouquinho de cabelo, agora ele estava totalmente careca. E ela deu risada: está careca, né? Ele disse: está perfeita. Algumas semanas depois, minha avó faleceu. Eu me lembro que o enterro virou pizza. Foram todo mundo para a pizzaria para comer pizza. Estava esse meu tio mais velho e esse meu tio mais novo que tinha tido a visão. Ambos afastados do Senhor. E eles diziam assim: sua avó é uma mulher de fé. E começaram a contar as histórias de cura de Deus na vida da minha avó, das orações dela, dos milagres. E aí eu e o meu primo, que somos pastores, falamos: vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Deus está dando uma grande oportunidade para vocês. A vovó não foi porque ela quer ver vocês no Senhor. A vovó é uma mulher de fé. Mas eles continuam longe do Senhor. Tem gente que Deus está tocando o bumbum na cabeça deles e dizendo: reconcilia-se comigo. E não são capazes de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é agora. Se Deus estiver falando com você, é hoje, é agora, não é amanhã. Porque se você vai deixar para amanhã, não vai fazer nunca. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus estiver tocando o seu coração, e você está entendendo que essa palavra veio do Senhor para você, não faz como os meus tios, por favor. Porque eu não sei quando mais vai ter outra oportunidade. Ninguém sabe. Porque o tempo de Deus é agora. Então, se você é essa pessoa, eu queria orar com você. E vou te convidar a dar um passo de fé, sair do seu lugar para a gente orar juntos aqui agora. E a primeira grande tentação que você vai sofrer, eu sempre falo isso, é dizer: não, ok, eu quero, mas vai ser do meu jeito.
Querido, a primeira coisa que você vai aprender quando você faz um pacto com Jesus é que nunca mais vai ser do teu jeito, porque do teu jeito você está vivendo hoje. E a grande diferença é deixar Jesus fazer do jeito dele as coisas acontecerem na tua vida. Então, se hoje o Espírito Santo estiver falando com você, sai do teu lugar, vem para cá, eu quero orar com você. Seja você quem for. Se você estiver afastado do Evangelho, você conhece tudo. Hoje é dia de reconciliação. O Senhor está me mandando dizer, hoje é dia oportuno de reconciliação. Se tem, vem para cá, em nome de Jesus. Vai saindo do seu lugar. Aqueles a quem o Espírito Santo está falando, vem para cá, eu quero orar com você. Hoje é tempo de entrega. Vem junto. Tiver uma família, vem marido, vem mulher, vem filhos, vem todo mundo, vem. Se o Senhor está falando com você, vem. Porque hoje é dia do Senhor na tua vida. Ele te trouxe aqui no horário de verão, 13 graus nessa Curitiba hoje, não é? Chovendo, porque Ele queria marcar um encontro com você. E não era amanhã não, era hoje que Ele queria marcar esse encontro com você, não é? E a gente vai orar, vai se apresentar diante de Deus. Hoje é dia do Senhor na minha vida e na tua vida. O Deus de toda a consolação e misericórdia decidiu abrir a porta da sala do trono para cada um de vocês e para mim também. Louvado seja o nome dele, não é? Vamos orar juntos agora? Isso, olha aqui, uma família inteira junto, que gostoso. E a gente vai estar orando junto aqui, tá? Estou aguardando só uma jovem chegar aqui para a gente orar juntos aqui. A primeira oração, você vai ter que fazer, tá? Eu vou mais ou menos explicar o que eu vou falar nessa oração e você vai repetir junto comigo se você concordar, tá bom? Onde a gente vai falar para Jesus uma coisa muito simples, olha, eu preciso do Senhor. E eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor entrar, transformar o meu coração no templo do Teu Espírito e me ensinar a viver do Teu jeito. Eu vou te entregar a chave, o Senhor manda aqui. Entende isso? Posso orar assim? Então repete assim, Senhor Jesus, eu hoje ouvi a Tua voz, por isso eu estou aqui. E eu estou aqui para abrir a porta do meu coração e pedir, entra, Senhor, reina, me ensina a viver segundo a Tua vontade. Eu quero que essa reconciliação aconteça comigo e que eu tenha livre acesso à Tua presença. Derrama o Teu Espírito sobre mim, como professor, para me ensinar e me guiar nos próximos passos. Por favor, Senhor Jesus. Amém. Agora deixa eu orar por você. Senhor Jesus, aqui estão os meus irmãos. Tu os trouxestes aqui hoje porque o Senhor tinha um plano para a vida deles hoje. E hoje o Senhor marcou alguma coisa muito especial nos registros da eternidade. E eu quero te pedir agora, Senhor, faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Responde essa oração. Abre as janelas dos céus e derrama o selo do Espírito Santo sobre os teus filhos. Coloca ali, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Coloca, Senhor, agora ao redor deles os anjos do Senhor, ministros do Senhor a favor deles. Coloca, Senhor, agora aquele sentimento de desejo ardente de te conhecer, e eu vou te pedir, revela-te a eles, de tal maneira, Pai, que eles possam perceber a Tua presença, ouvir a Tua voz, experimentar a Tua graça, e que as oportunidades que o Senhor há de dar, Senhor, de viverem esse ministério da reconciliação, que eles vivam com alegria, porque eles são as testemunhas daquilo que o Senhor faz.
Sê com eles, sê com seus queridos, sê com a casa, e permita que a paz do Senhor Jesus reine nesses lares. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora todo mundo de pé, e só queria, enquanto a gente se prepara para cantar, dizer uma coisa para vocês. Primeiro, se vocês têm uma Bíblia, aleluia, se vocês têm uma Bíblia que entendem, melhor ainda. Às vezes a gente tem uma Bíblia, mas a gente não entende. Então eu queria te dar uma Bíblia na linguagem de hoje. Às vezes a gente não entende a Bíblia, porque ela está numa tradução de um português, que é o comum, de 350 anos atrás. Tá? Então se você não está entendendo a palavra de Deus, então eu quero te dar uma Bíblia que eu sei que você vai entender. Basta você pedir para aquela irmã que está ali, e aquelas irmãs que estão ali, dizer, eu vim buscar minha Bíblia, só isso, tá? Mais nada, ninguém vai cobrar nada, porque isso é um privilégio que a igreja tem, de ajudar você a andar no caminho do Senhor, tá bom? Segunda coisa que eu queria dizer para todos vocês, não transforma isso aqui num ato religioso, porque o ato religioso acaba amanhã, nem amanhã, hoje à tarde. Leva para a tua casa, e marca um horário com Deus, só você e Deus. Tranca a porta do teu quarto, do teu escritório, do lugar, e nesse horário marcado com Deus, fala com Ele, deixa Ele falar com você. E começa a ler essa Bíblia no Novo Testamento. Você vai dizer, por que o Novo Testamento? Porque o Velho são profecias, e às vezes a gente não entende, né? Tem que interpretar as profecias. Mas o Novo é a história de Jesus, o que Ele falou, o que Ele ensinou, guarda no teu coração. Quando você terminar de ler o Novo Testamento, aí você vai ler o Velho, você vai conseguir entender mais, tá? E se você quiser que alguém te acompanhe na tua jornada espiritual, tá? Às vezes a gente está cheio de dúvidas, às vezes a gente gostaria de ter alguém para conversar, de acompanhar. A gente tem um ministério aqui na igreja que só faz isso, que acompanha as pessoas, aquelas que queiram, né? E responde as perguntas, um a um, tá? E esse é um professor aí particular, é um coaching, né? Nessa jornada de fé. Então, se você desejar, você vai falar com aquelas senhoras que estão ali, elas vão escrever você, vão apresentar alguém, né, que tenha mais ou menos a experiência de vida que você tem, né, se é mais jovem, se é mais maduro, né, porque senão a gente fica até sem jeito, né, nessa história, né, fica meio sem jeito, mas a gente vai poder caminhar junto. Se é um casal, para ficar uma coisa mais gostosa, mas não para aqui a jornada, por favor, não para, tá? Porque o inimigo vai fazer de tudo para você esquecer o que você começou aqui hoje. Agora, hoje tem que ser o começo de uma jornada de fé, tá bom? E eu espero em Deus que essa jornada seja cheia de graça, amém? Agora dá a mão para quem está perto de você, a gente vai terminar o culto cantando, tá? No final do culto você procura aquelas pessoas que estão lá e elas vão poder te ajudar, tá bom? Então vamos adorar a Deus. Usa-me, Senhor.
Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Vamos terminar esse culto adorando ao Senhor, louvando a Ele e também agradecendo ao Senhor por todos os professores. Hoje nós comemoramos o dia do professor, então pedir a bênção do Senhor, né? Tantas coisas que nós temos visto nas escolas, acerca da ideologia de gênero e coisas que a nossa igreja, ela precisa militar, né? Eu estava vendo uma reportagem essa semana que 0,5% de uma população que os artistas eles querem expor isso na tela, como uma forma também de doutrinar 99,5%. Então são questões que nós precisamos pedir a graça do Senhor por esses irmãos. Nós temos muitos aqui na nossa igreja, para que Deus continue usando-os com a sabedoria que vem do alto, para serem a voz do Senhor ali na vida das nossas crianças e de todos os alunos. Maravilhoso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo dia do professor, Pai. O Senhor, Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, é um professor de excelência, Pai, que nos ensina, que nos guia a palavra da verdade, que nos faz lembrar. Quando nós homenageamos o professor, Pai, primeiramente, glórias ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor não só nos deu a vida, mas ensina-nos a viver. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, Pai, porque ela é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor Deus, pelos professores e mestres que o Senhor tem erguido, Senhor, nessa geração, para fazer aquilo que é a Tua vontade, Deus, para serem ministros do ensino, do saber, mas sem se corromper, Senhor, com ideologias, com doutrinações, questões, Senhor, que vão contrariar toda a lei, todo o ensino da Tua palavra, a palavra da verdade, Pai, pois a verdade ela não é relativa, a verdade é uma pessoa, a verdade chama-se Jesus, para que todos os povos conheçam e louvem a glória do Teu nome. Jesus, usa a vida de cada professor, Pai. Nós oramos e agradecemos por esse tempo maravilhoso aqui, Senhor, diante do Senhor, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, povo de Deus que se reúne aqui hoje, e com a igreja do Senhor reunida, espalhada por toda a terra. Amém.